E agora é hora de opinião. Karina Manarim, numa semana movimentada na nossa Assembleia Legislativa, com protesto na capital e muito mais. Boa tarde. Grande aquele protesto ontem, né, dos policiais civis. Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eles mostraram força, João Paulo. As duas pontes tomadas e é uma demonstração realmente de muita força. Vamos ver o que isso vai refletir na reforma. Mas olha, na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa nesta semana sobre a reforma da Previdência, falaram também os representantes dos poderes. E o representante do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, fez um histórico desde a criação do IPESC em 1962. À época, eram cerca de 20 mil servidores. E disse o representante do Ministério Público que o Estado, além de não pagar sua parte, passou a utilizar o saldo para a realização de obras e serviços públicos. E assim, ao longo dos anos, a história se repetiu, apesar de ajustes feitos ao longo do caminho. E criticam, com razão, a omissão do Estado. Mas essa questão previdenciária, ouvimos ao longo dos anos sempre a mesma coisa. Não pagamento da parte do Estado ou município. Vimos aqui em Criciúma com o Criciúma Prev. Além de ouvirmos também essa questão de investimento dos recursos em obras e serviços. Então, os servidores contribuem e quando precisam se aposentar, a cinta aperta, porque o Estado não guardou devidamente os recursos. Se é isso, eu pergunto, onde estão os órgãos fiscalizadores que não veem isso? Por que não há uma punição para o administrador que utiliza o dinheiro indevidamente? Porque seria indevidamente, não? De que adianta de tempos em tempos haver uma reforma se os recursos poderão novamente ser utilizados para outros fins e o problema vai continuar? Então me parece que não precisamos apenas de uma reforma da Previdência. É necessário que haja mecanismos para inibir o Estado a fomentar tal prática. Cumprir com sua obrigação de, pelo menos, depositar a sua parte. Do contrário, a reforma será paliativa e, novamente, daqui a alguns anos, veremos a mesma novela. Olha, aqui em Criciúma, 2 assuntos sacudiram a Câmara de Vereadores nesta semana. O primeiro, o requerimento de parte do vereador Paulo Ferrarese sobre a existência ou não de um projeto que tenha a intenção de promover o planejamento familiar. A proposta despertou críticas, mas eu pessoalmente concordo. Não vejo ponto negativo em programas de planejamento familiar e informação às pessoas, com inclusive o direito de optar por não ter mais filhos. Eu vejo problemas sim em famílias que muitas vezes dependem de cesta básica do poder público com 6 ou 8 filhos. Quem sofre neste caso são as crianças. A outra polêmica na Câmara de Criciúma é a aprovação de crédito especial no orçamento de 2021 da Prefeitura de Criciúma, na ordem de R$1 milhão para parceria com a CDL. Os recursos serão utilizados para a iluminação de Natal. Eu até concordo que há esperanças de esse Natal ser um pouco mais normal que o Natal passado, concordo que o comércio precisa ser incentivado, mas ainda existe uma pandemia e muitas pessoas em situação difícil. R$1 milhão de recurso público para luzes de Natal soa no mínimo como estranho na maior crise que ainda vivemos. Pelo menos ainda não fui convencida de que por enquanto isso é um bom negócio. Por hoje é isso, uma boa quarta-feira a todos, até sexta-feira e continuem se cuidando. João Paulo Messer. É verdade, e a gente já está falando alguma coisa do Natal, nós já estamos falando do pós-pandemia, já estamos falando de uma outra realidade, o tempo passa rapidinho. Uma expectativa de que realmente a vida comece a voltar, agora ainda ao novo normal, né? Porque os cuidados são necessários, não tem como deixar a máscara de lado, o álcool gel, um pouquinho de distanciamento também não faz mal. Vamos aos poucos, porque a vacina está aí, está diminuindo os números e a gente tem esperança de ser um fim do ano um pouco melhor do que foi o ano passado. Obrigado, Karina. Obrigada. Até sexta-feira. Até sexta.